que nós vamos ver aqui dessa associação? Nós vamos ver um fator muito importante, que é como que eu calculo a resistência equivalente do circuito. Então dá uma olhada aqui nesse circuito. Você tem aqui diversos resistores associados de uma forma meio bagunçada, digamos assim. Você tem aqui uma associação mista. Qual que é a ideia nossa para facilitar aí, ó, o entendimento desse circuito? A ideia, para se tornar mais simples, é você determinar a resistência equivalente de todo esse circuito. Ou seja, uma resistência que vai substituir, vai fazer o mesmo papel que todos esses resistores associados. Esses resistores estão sendo submetidos, ó, todos eles, a uma diferença de potencial. Vou colocar aqui, ó, CU a B. Então, quando eu substituo todos esses por uma chamada resistência equivalente, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Resistência equivalente. Ó, então é como se você tivesse um único resistor, tá? Que é representado dessa maneira, a minha resistência equivalente, que vai estar fazendo o papel de todos ligados aí nos mesmos terminais, né? No terminal AB, que eu posso chamar de um terminal total aqui, de uma diferença de potencial total. Então aí, nesse caso, você vai ter uma única corrente percorrendo essa resistência equivalente, tá? Que seria uma corrente total, e aí a gente pode estabelecer a primeira lei de Ohm aí, ó. O U total aplicado nos terminais aí é igual a essa resistência equivalente vezes o I total. Tomando cuidado, como eu falei para vocês, pessoal. Se eu pensar aqui que desse lado é o meu terminal positivo, desse lado é o meu terminal negativo, tá? Então aqui é como se você tivesse um potencial positivo, que obviamente é maior do que o potencial negativo, tá? Quando você tem a corrente percorrendo esse resistor aqui, esse resistor está oferecendo uma queda de potencial. Ele diminui o potencial aí aplicado nos terminais dele. Isso é importante, esse termo é importante, a gente vai utilizar aí em muitos exercícios. Tá? Então vamos ver aí os casos mais particulares dessas associações. Vamos começar então aqui primeiro com a associação em série. Qual que é a característica fundamental nessa associação? Mesma corrente para todos os resistores, mesma corrente elétrica. Então olha aqui, você tem três resistores diferentes, R1, R2 e R3, e aqui você tem uma diferença de potencial que eu vou chamar de total, certo? Tá. O que vai acontecer aqui? Cada resistor, nos seus terminais dele aqui, ó, vai ter uma certa tensão aplicada. Então aqui eu vou ter uma tensão no resistor 1, vou chamar de 1, a mesma coisa aqui no resistor 2, tensão 2, e a mesma coisa no resistor 3, que seria a tensão 3. Como o circuito está fechadinho, logo eu vou ter uma corrente saindo aqui da minha fonte de tensão, que é a minha corrente total, e vai ser a mesma corrente aí que vai percorrer todos os elementos do circuito. É a corrente total, tá? O que a gente pode pensar aqui em termos da tensão? Como eu falei, essa tensão total ela tem que ser consumida ao decorrer de todos os circuitos, ao decorrer de todos os elementos. Então, ou seja, a tensão total que é produzida é igual à soma das tensões individuais que são consumidas aí. Então a gente pode estabelecer isso, ó. O U total é igual à tensão nos terminais do resistor 1 mais a tensão dos terminais do resistor 2 mais a tensão nos terminais do resistor 3. Se eu aplicar a lei de Ohm para cada termo dessa equação aqui, o U total quem vai ser? Nós definimos ali em cima. É a resistência equivalente vezes o I total, certo? O U nos terminais do resistor 1 é a resistência do resistor 1 vezes a corrente que passa por ele, que é a total. É a mesma para todos. Mesma coisa para o 2 e para o 3, ó. Resistor 2 vezes I total, certo? Mais aqui resistor 3 vezes I total,
que eu posso fazer aqui? Mesma corrente em todos, né? Eu, uá, 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 uá. E aí você fica com uma maneira de calcular a resistência equivalente numa associação em série. É a soma das resistências individuais, ó. Tá? Não importa quantos tenham aí. Então aqui, como você calcula a resistência equivalente nessa associação, tá? Claro que se for N resistores iguais, você vai fazer a resistência equivalente como sendo o produto do número de resistores que você tem pelo valor da resistência individual de cada um. Isso só se eles forem iguais. E no caso aí da associação em paralelo, característica fundamental, você tem aí como a mesma tensão aí, ó, mesmo U aplicado em todos os resistores. Em todos os resistores. Então, olha aqui. Aqui eu coloquei como os terminais AB. Então, nesses terminais aqui, eu vou ter uma tensão total aplicada, o total. Vamos supor que o A seja o terminal positivo e o B o negativo, tá? Então, perceba aqui, ó. Aqui também é A, aqui também é A. Não tem nada entre tais pontos. Da mesma maneira que aqui no ponto de baixo é B e aqui é B. Vamos colocar nessa extremidade. Aqui também é A e aqui também é B. Só vou colocar separadamente, ó, R1, R2 e R3, como se fossem resistores diferentes. Então, o que acontece aqui? Todos os resistores estão submetidos à mesma tensão, que é a tensão total, ou a tensão entre os pontos AB. O que vai mudar aqui? A corrente que cada um é percorrido. Então, aqui você tem uma corrente nesse cara aqui, I1, uma corrente nesse cara aqui, I2, e uma corrente nesse cara aqui, I3. Da onde que vem essas correntes? Obviamente, vem da fonte de tensão. Tá aqui, ó. Então, aqui você tem uma corrente total, que é subdividida, e aqui ela volta a ser total, né? Ela é somada aí. Então, o que é característica fundamental? Mesma tensão para todos, e a corrente aí, ó, ela vai ser inversamente proporcional à resistência de cada resistor em cada ramo, tá? Isso daqui é o chamado ramo, ó, como se fosse um ramo aqui, outro ramo aqui e tudo mais. Certo? Então, vamos colocar isso de uma maneira matemática. Conservação da corrente, a gente vai ter conservação da carga, né? A carga total que sai da bateria ali vai ser dividida em termos das correntes aí, ó. Então, I1 mais I2 mais I3. Aplicando a primeira lei de Ohm, isolando a corrente, né? Então, o que é o I total? É o U total dividido pela resistência equivalente, certo? O I1 é o U total, porque é a U nos terminais do resistor 1, dividido pela resistência 1. Mesma coisa aqui para o 2. Mesma coisa aqui para o 3. O total aqui, dividido pela resistência 3. Então, novamente, você vai poder cortar todas as tensões, porque são as mesmas. E aí você vai ficar com uma maneira de você calcular a resistência equivalente numa associação em paralelo. É a soma do inverso das resistências individuais. Olha aqui, não importa quantas resistências você tem, tá? Então seria aqui mais, vou colocar, tá? Apaga aqui. Mais 1 sobre Rn, certo? Essa daqui é uma continha mais chata, mas é assim que a gente determina a resistência equivalente em paralelo. E aí tem alguns casos específicos, né, digamos, ou particulares. Como que seriam esses casos? Quando você tem, por exemplo, todos resistores iguais. Então, N resistores iguais.
Vamos supor, sei lá, você tem 4 resistores, cada resistor aí com uma resistência de 10 ohms. Como que você calcula a resistência equivalente? Aí fica mais simples, a resistência... Isso aqui, ó, vai usar muitas vezes, viu, pessoal? A resistência equivalente é só você pegar o valor de um resistor, dividir pelo número de resistor que você tem. No exemplo que eu dei, daria 2,5 ohms para cada resistor. Ou quando você tem somente 2 resistores, ó. 2 resistores associados em paralelo. É uma consequência da fórmula anterior, tá? Como se fosse aqui, ó, R1 e R2. Como que você calcula aqui? A resistência equivalente ao produto pela soma. R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Outra formulinha que te economiza um tempinho aí. Tranquilo? Bem de boa, né? Aqui, ó, como eu já havia demonstrado para vocês, pessoal, aqui quando você interrompe o circuito, você queimar um dos resistores, todos os outros apagam. Aqui não. Aqui mesmo que você corte aí um terminal aqui, por exemplo, mesmo que você cortar aqui, ó, os outros continuam funcionando, ou também o inverso, que se você cortar o R1, o R2 e o R3 vai continuar funcionando normalmente, com a mesma tensão, a mesma corrente e a mesma potência, certo? Outra relação importante das potências, a potência total sempre vai ser a soma das potências individuais, independente se está em série ou em paralelo, tá? Total potência aditiva aí. Tranquilo? Então, vamos fazer exercício associado a isso. Vamos lá. Ó, o primeiro exercício aí que trabalha com LED. Já havia comentado isso com vocês aí, ó. Ele fala que os LEDs aí são dispositivos semicondutores que conduzem a corrente elétrica apenas em um sentido. O resistor, pessoal, não importa quais são os terminais que você liga a ele. Você pode ligar um resistor num terminal positivo, outro no negativo, ou você pode inverter, ele vai funcionar normalmente, tá? O LED não. O LED, se você pegar, você tem uma perninha, depois eu mostro para vocês, tem uma perninha maior, outra menor, uma é positiva, outra é negativa. Se você não ligar corretamente, ele não funciona, tá? Então ele está falando isso e ele está aqui representado um LEDzinho, olha aqui, representado de 8 watts de potência que opera com 4 volts, sendo alimentado por uma fonte de 6 volts, tá aqui a fonte, né? E o valor da resistência do resistor em ohms necessário para que o LED opere com seus valores nominais é aproximadamente seguinte. Você não pode ligar esse LED direto na fonte de tensão de 6 volts, porque vai queimar, né? Ele funciona com 4. Então você precisa de um resistor aqui, ó, que consuma 2 volts. Então a tensão aplicada nos terminais desse cara aqui é 2 volts, sobrando 4 para esse cara aqui. E aí o total seria 6 volts. Poxa, acho que não precisa nem fazer conta para demonstrar isso, tá? O que eu tenho que pensar aqui? Que a corrente que vai percorrer esses elementos é a mesma corrente em série. A associação está em série. Como que eu calculo essa corrente? Eu posso ir pela potência do LED. Ó. No LED, você tem a potência de 8 watts, ele fala aqui. Então, a potência do LED é igual à corrente que ele está sendo percorrida vezes a tensão nos seus terminais. 8 é igual a I. A tensão nos terminais ele funcionando corretamente é 4. Portanto, a corrente aí que percorre o LED, que é a mesma que vai percorrer, é 2 amperes. Certo? Então, no resistor, ele está recebendo 2 volts, né? Porque o total é 6. Então, primeira lei de Ohm, U no resistor é igual a I vezes a resistência do resistor. Certo? Então, a tensão dele é 2, a corrente é 2, que é a mesma, R, portanto, R é igual a 1 ohm. Tá aí, letra A, que exercício bonito, bem tranquilo.
FUVEST, exercício para ganhar ponto, hein? Olha aqui, ó. Isso daqui se assemelha com aquela simulaçãozinha lá, ó. Considere o circuito formado por 3 lâmpadas idênticas ligadas em paralelo à bateria, conforme representa a figura a seguir, né? Com a chave C aberta na figura 2, considere as informações abaixo sobre a figura 2 em comparação à descrita na figura 1. A potência fornecida pela bateria é a mesma, a diferença de potencial aplicados a cada lâmpada é a mesma, as correntes elétricas que percorrem as lâmpadas acesas são menores. Olha aí, moçadinha. O que eu tenho que tomar cuidado aqui, ó? Nessa primeira, vou aumentar aqui, nessa primeira situação, né? Você tem a fonte de tensão aqui, e aí você tem essa tensão nos terminais dela, seria aqui um U, é a mesma que vai estar aplicada em todas as lâmpadas. Por quê? Associação em paralelo, a gente já discutiu isso. Ó. O U aqui é o mesmo para essa lâmpada, que é o mesmo para essa lâmpada aqui, ó. Certo? Tá? Que é o mesmo também para a lâmpada de baixo. Só que o que acontece? Ela produz uma corrente total. Um I total aqui. Essa corrente ela está sendo dividida em 3, porque vai alimentar as 3 lâmpadas. Então, ó, uma parte vem para cá, vou chamar de 1, outra parte vem para cá, outra parte vem para cá. Tá? Então, claro que a potência daqui, a potência da bateria vai ser maior do que a potência dessa daqui. Porque essa daqui ela está só alimentando duas lâmpadas. Essa daqui não está funcionando. Tá? Então você só tem a corrente. Você só tem a corrente nessa lâmpada aqui e nessa lâmpada aqui. A tensão é as mesmas, são as mesmas, não muda, porque você desligou essa, só mudou aí, como nós vimos na simulação lá, a potência total. Né? Porque a potência é a soma das potências individuais. Então, nos dois casos aí muda a potência, então a afirmação 1 está errada. A diferença de potencial a cada lâmpada acesa é a mesma, isso daqui que é a característica fundamental da associação em paralelo. As correntes elétricas que percorrem as lâmpadas acesas são menores. Não, a corrente para cada lâmpada vai ser a mesma, porque cada lâmpada está submetida ao mesmo potencial e, claro, a resistência dela não vai ser alterada. Então, isso daqui está errado. Certo? Letra A. Tranquilo? Continuando aqui. Vamos ir aí pro próximo. Cadê o próximo? O 3. O 3 aqui é meio chatinho. É um do Enem. Ó. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser usado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel com o uso de lápis e lapiseira. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. Aí no esquema foram utilizados 3 tipos de lápis, 2B, HB e 6B, e aí fez esses traços distintos, né? Munido dessas informações, o estudante pegou uma folha de papel e fez o desenho de sorvete de casquinha utilizando desses traçados. Que criatividade! Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R, medido com o auxílio de um ohmímetro, né, acho que como o próprio nome sugere, é um medidor de resistência elétrica, ligado nas extremidades das resistências, são mostrados na figura. Verificou que os resistores obedeciam à lei de Ohm, ou seja, resistores ômicos com resistências constantes, e aí você está indicado as resistências de cada segmento, né? 5 kΩ, 20 e 10, tá? O seguinte, na sequência ele conectou os ohmímetros, o ohmímetro nos terminais A, B do desenho, e em seguida conectou-os nos terminais B, C, anotando as leituras da resistência equivalente entre AB e da resistência
equivalente entre BC, respectivamente. Aí ele vai estabelecer a relação. Então é o seguinte, pessoal, ele pega inicialmente aqui, ó, liga entre A e B o medidor aí de resistência. Então ele está medindo aqui como se fosse a resistência equivalente desse circuito, tá? Sei que está meio estranho aqui da maneira que está representado, então uma das maneiras aí que a gente tem para estudar, analisar isso de uma maneira mais simples é o seguinte, ó. Vamos mudar a cara desse circuito. Então eu estou considerando aqui os terminais AB, certo? Então tá aqui terminal A, terminal B, certo? Então, ó, na parte superior você vai ter um resistor de 5 kΩ, ó, aqui, ó, 5 kΩ, que é a casquinha, não, a bola de sorvete. No meio ali, dividindo a bola com a casquinha, você tem um resistor de 20, ó, certo? 20 kΩ aqui. E aí, na parte inferior, você tem dois resistores associados em série. Seria isso daqui, ó, um aqui de 10 e um aqui de 10. Ó, 10 kΩ aqui e 10 kΩ aqui. Aqui tá bem quilômetros. Aqui tá bem simples de você resolver, né? Esses dois de 10 viram um único porque eles estão associados em série, né? Não tem como passar correntes diferentes. Então ele vira um único de 20 kΩ. Poxa, quilômetros. Aqui, 20 kΩ, tá? Então é como se você tivesse dois, ó, dá uma olhada aqui. Você tem agora esse de 20 embaixo e esse de 20 aqui no meio. Opa, dois iguais, o que você pode fazer? Você pode substituir esses dois por um único, esses dois estão associados em paralelo, ó, tá vendo? Estão interligados aí nos mesmos terminais, AB. Então você substitui esses dois por um único de 10 e aí você fica com um circuito assim, ó. Qualquer coisa, se não entender, fala aí. Você fica um lá de cima de 5. O 5 tá parecendo um 6, mas é 5. E aí você fica um de baixo aí, ó. Um único de baixo. Você substituiu esses três aí por um único de 10 kΩ. Certo? E aí, como que eu posso agora calcular a resistência entre AB? Você pode usar aquela relação, né, de dois resistores somente. Fazer aqui, ó, R1 vezes R2 dividido pela soma de R1 mais R2, certo? O quilo você pode botar depois, tá, pessoal? Não tem problema. Como você colocasse em evidência, não vai fazer diferença aqui. Então, o que você vai fazer aqui, ó? R1 vezes R2, 5 vezes 10, dividido por 5 mais 10. Então, vai ficar 50 dividido por 15, que é a mesma coisa que 10 dividido por 3 quilômetros, certo? Acho que eu não errei em conta, tá certinho? 5, isso aí. Seguinte, então essa é a resistência equivalente quando você pega os terminais AB. Agora o seguinte, vamos fazer agora, ele fala aí para os terminais BC. Então vamos voltar no desenho aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. O que eu tenho que tomar cuidado aqui, pessoal? É como se ele estivesse colocando o medidor, um aqui, outro aqui. Aí talvez você acha que você só tá pegando 10. Não, ó, tem os outros aqui, tem o de 5, tem esses daqui, eles estão associados também, eles vão influenciar na resistência equivalente. Então, como que ficaria agora esse circuito? Vamos abrir ele da mesma maneira que eu fiz com o anterior aqui, ó. Então, eu vou pegar agora entre BC, tá? Então, entre BC direto, você já tem um de 10. Como que vai ficar aqui, ó? Dá uma olhada aqui. Então, vou colocar C desse lado e o B aqui, tá? Então, aqui, entre B e C diretamente, você já tem um de 10 kΩ, tá? Agora é o seguinte, ó, se eu sair do ponto B e for para o ponto A, você tem dois caminhos.
você tem um de 5 e um de 20. Então seria isso daqui, ó. Vamos abrir aqui. Ó, você tem um de 5 quilômetros aqui e um de 20 aqui embaixo. 20 quilômetros, certo? Aí fecha aqui. Tá ficando meio ruim aqui. E aqui é o ponto A. Agora sim, entre o ponto A e o ponto C, você tem um de 10 quilômetros. Então aqui seria um de 10. Que desenho escroto. 10 quilômetros. Pronto. Ó, agora ficou mais fácil de analisar isso daqui. Como que eu calculo a resistência equivalente? Bom, primeiro eu substituo esses dois aqui por um só. Eles estão em paralelo. Estão vendo? Como que eu calculo? Vou utilizar a relação que eu usei agora há pouco. Vou pegar lá, ó, resistência equivalente, vou chamar de 1, é igual, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então, substitui 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Então, a resistência equivalente 1 entre esses dois vai ser 100 dividido por 25. E isso daqui, opa, volta aí. Isso costuma dar 4 quiloohms, tá? Como eu falei, pode deixar o K para botar depois. Quando você substitui esses dois por um só, ele vai ficar em série, esse um só vai ficar em série com esse de 10. Então é como novamente você mudasse a cara desse circuito e ele ficasse algo assim, ó. Somando de 10 com o outro, você vai ficar um em cima, que é o terminal B, terminal A, aqui embaixo, o de 10 que você não mexeu. Então, ó, esse daqui é o de baixo, estava quietinho. Em cima, você vai somar esse de 4 aqui com aquele de 10. Você ficou com um em cima de 14 quiloohms, tá? E aí, novamente, você calcula a resistência equivalente final. Já vou jogar direto, ó. Fica 4 vezes 10, não, 14 vezes 10 dividido por 4 mais 10. Então você tem aí uma resistência equivalente entre os terminais. Opa, eu coloquei errado, não é AB não. Deixa eu apagar aqui, ó. Entre os terminais BC, ó, resistência equivalente entre BC é igual a 14.140, isso, ô louco, dividido por 14. Não, embaixo aqui é 24. Aí, tá certo, né, Natália? Acho que tá certo. Resistência equivalente BC. Vamos dar uma simplificada nisso. Eu posso dividir por quê aí, ó? Sei lá, dividir por 4. Vai dar 35 dividido por 6, é isso? É. 35 dividido por 6. Dividir em cima e embaixo por 4, tá. Vamos deixar assim. Essa é a resistência equivalente em quiloohms. Mas o que ele pede aqui? A razão RAB sobre RBC. Olha que exercício chatinho, né? Trabalhoso. Então a razão é RAB sobre RBC. RAB nós calculamos logo de cara, ficou 10 sobre 3. RBC, agora a gente acabou de calcular, 35 sobre 6. Vai inverter aqui, você vai fazer aquele negócio barriguinha, barrigão, não sei como que vocês chamam. Então vai ficar 60. É isso? 60 dividido por 105. Que aí dá para você dividir por 5 em cima e embaixo. Deixa eu ver. Vai ficar 30 dividido por 21. Dá para dividir de novo, né? Então fica 10 dividido por 7. E a resposta, se eu não fiz conta
que eu fiz conta de errado? Hã? Aonde? Aonde que eu fiz a conta errada? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Espera aí, espera aí, deixa eu ver aqui. Aqui tá certo. 5 e 20 vai dar 4. Ali em cima fica 14, embaixo fica 10. Multiplica 14 vezes 10, 24. 140 dividido por 24, o que que dá? Se eu dividir por cima, 35, tá certo? Aqui só no finalzinho? Uai, será que o outro tá certo também? 10 terços? 10 terços, então eu errei aqui. 10 terços dividido por 35 sextos, fica em cima 60. 35 vezes 3, 105. Ué, o que que eu errei aqui? 60. Aqui você fala, né? É. Bom, deixa eu apagar aqui, vai ficar mais fácil. Ué, que simplificação doida que eu fiz aqui. Acontece. Paga aqui. Hum, não, não é pra fazer bagunça, não. Isso, agora não apaga, olha que legal. Aí. Bom, vamos ver aqui. Deixa eu voltar aqui então. Vamos ver aqui. Vou fazer de novo aqui essa simplificação que eu fiz errado. Né? Vai ficar 10 vezes 6 dividido por 3 vezes 35. Então vai ficar 20 dividido por 35, certo? Aí sim, dividido em cima e embaixo por 5, né? Então fica 4 sétimos, exato. Eu fiz alguma coisinha errada ali, mas tudo bem, acontece. A resposta, letra B, de bolinha de queijo, certo? Dá tempo de mais um? Dá tempo. Vamos lá. Ah, pessoal, ó, esse daqui é até mais tranquilo. O que acontece aqui? Lembra que eu falei para vocês, quando você tem num determinado ramo, tá? Você tem lâmpadas ou resistores iguais, a tensão é dividida igualmente quando eles estão em série. Então, o que ele fala nesse exercício? Você tem umas lâmpadas que funcionam com uma tensão de 110, só que você tem uma tensão de 220 volts para você ligar elas. Claro que você ligar direto vai queimar. Então, como que seria o ideal? Pulei o 4? Nossa, de culpa. Tá aqui, ó. Esse 4 também é muito simples. É bobo. Determine em ohms o valor da resistência do equivalente aí da associação abaixo. Pessoal, você vai olhar, você vai assustar aqui. Você vai, poxa, normalmente esses exercícios aqui você vai ter que analisar para onde que está a corrente, mas olha aqui. O que você tem que procurar exercícios desse tipo aqui para você mudar a cara dele? Procura pontos onde que você tenha o mesmo potencial. Quer ver? Aqui é o ponto A. Se vier para cá, é o ponto A também, porque não tem nada entre esse ponto. Se você vier para a parte de baixo, esse ponto também é o ponto A. E aí, se você olhar aqui, ó, esse ponto aqui também é o ponto A. Ou seja, isso daqui é o que nós chamamos, tá tudo em curto. Para que você ligue esses resistores, você tem que ter uma diferença de potencial. Não tem aqui, ó. Você está ligando todos esses resistores aqui no mesmo ponto, que é o ponto A. Não tem diferença de potencial nas extremidades dele. Então isso daqui não funciona. Então esse circuito é como se você tivesse somente algo assim: A, B e um único resistor, que é esse resistor de 12 ohms. Ou seja, a resistência equivalente dessa associação é somente 12 ohms.
Opa!